Estou gravando esse vídeo lido sozinho porque o Miquel está ali, ó. Tá lendo exatamente agora, o livro que ele não terminou. E o vídeo será breve, porque eu li somente 7 livros e eu não pretendo falar muito, porque já tá à noite, né? Enfim, quero descansar um pouquinho, minha beleza, né? Antes de trabalhar amanhã. Assista até o final, porque eu vou anunciar as leituras conjuntas do Clube do Crime, a leitura conjunta com o Micael e o sorteio dos livros que vocês indicam pra mim, beleza? Pra nós lermos também no outro grupo à parte. Vou começar falando de um livro que eu li e recebi da editora Mondru, que é Quanto Dura a Eternidade, do Jorge Henrique Romero. Ele é um livro nacional e ele vai relatar a história de um homem que está em coma. E esse homem em coma, através dos pensamentos dele, sim, em coma, vamos acompanhar o relato da vida dele inteira, desde quando era criança, tanto dele quanto da esposa. Vamos acompanhar toda a trajetória de vida dele, todos os percalços que ele e a esposa passou, alguns traumas na vida que eles tiveram que vivenciar e que acabaram acarretando ao desfecho, a esse estado que o protagonista entrou em coma. Ele é um livro muito profundo, apesar dele ser curto. Ele é um livro muito real, muito dolorido de se ler. O livro ele vai começando de uma forma bem devagar, sem prometer muita coisa, mas quando você vai adentrando e vai do meio pra frente, ele vai ganhando uma profundidade, sabe? A história vai se tornando até pesada. Esse livro ele tem gatilhos, então já fica um aviso, mas é uma história muito, muito, muito intensa e com certeza nos faz refletir, nos levanta bastante pontos interessantes. Eu gravei um vlog que eu menciono, né, falo mais detalhes, vou deixar o link aqui pra vocês conferirem e vale a pena, gente. É um livro que eu acho que muita gente deveria ler, sabe? Eu acho que ele é muito importante. Vale a pena, confiro mais no vlog. Eu também li um livro que recebi da Companhia das Letras, Um Pouco de Aventura, da Cristina Laury. Das autoras, Cristina Laury. Ele lançou há pouco tempo e é o segundo livro que eu li da autora. Eu tinha lido Imperfeitos, das autoras, e eu gostei bastante, porém assim, também tem um vlog, não vou falar muito. Ele é um livro que ele mescla gêneros, né? As autoras costumam escrever romance com comédia e tal, né? Algumas cenas hot, mas esse aqui as autoras se aventuraram em fazer uma mistureba, vamos dizer assim, de gêneros. Não tem só comédia romântica. Ele, até um pouco antes da metade do livro, ele segue essa premissa de comédia romântica. Depois, entra suspense. Eu não posso falar uma espécie de gênero, porque vai ser spoiler do que pode acontecer aqui. Eu até mencionei no vlog sobre isso, que eu fiquei surpresa, que eu não esperava. E esse acontecimento até me deixou com a pulga atrás da orelha em relação à história, ao desenvolvimento da história. Mas mesmo assim foi uma leitura muito gostosa, que me prendeu do começo ao fim, de momentos que eu não conseguia parar de ler, eu só queria ler ele. Enfim, é uma história que você tem muitos elementos clichês, sabe? Mas mesmo assim, a gente gosta de clichê, a gente gosta desse tipo de história, a gente acaba se prendendo. E claro, com muita aventura. A história, o título promete um pouco de aventura, mas tem bastante aventura, bastante trama quando você acha que os protagonistas já chegaram, sabe, no seu destino final, já estão resolvendo tudo. E como tem muitos enigmas aqui pra eles ter que decifrar, então a história vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo. Quando você acha que resolveu, não, mas ainda tem mais pra eles resolver. Então vale muito a pena. Espada, do Jack Spotswood. Ele é o primeiro livro da trilogia das Irmãs Bruxas. Eu li no grupo de leitura. Foi o livro que vocês me indicaram pra me sortear, mas eu já tinha aqui na minha estante porque eu estava muito ansiosa para ler. Já faz tempo, eu tenho a trilogia toda. Ele conta a história de 3 irmãs, obviamente, bruxas, e elas vivem numa comunidade em que é aquela história que a gente já sabe, né? Se a população descobrir que elas são bruxas, elas vão ser queimadas, né? Vão ser capturadas, então elas escondem essa condição de todo mundo. Mas aqui existe uma irmandade que é uma espécie de bem semelhante à religião, em que eles têm um sistema bem opressor em relação a isso, em que todas as meninas, adolescentes estão se desenvolvendo, prestes a se debutar, né, tem que seguir à risca ali aquela religião, aquela irmandade, ou elas decidem se casar com quem a irmandade escolher, ou elas podem até escolher quem quiser, né, mas tem que ser alguém assim que a irmandade aprove, ou elas sigam, entram para a religião deles, né, para aquela bolha. E a Kate, que é a protagonista, ela não quer isso, ela não quer nem se casar e não quer nem entrar pra Irmandade. Ela quer viver a vidinha dela com as irmãs, a mãe dela faleceu, a mãe dela era bruxa, e a Kate sabia, obviamente, mas ela quer viver a vida dela pacífica, escondendo a bruxaria dela de todo mundo, porque ela não quer fazer mal a ninguém, ela só quer viver em paz. Então a história é essa. Eu comecei a ler, a história não me pegou de início, eu achei até que eu não iria gostar. Mas o livro ele vai crescendo, ele foi me ganhando, gente, e
A partir do 6º capítulo, mais ou menos, eu me envolvi, eu não conseguia parar de ler. Teve uma vez que eu levantei na madrugada pra comer, eu não sou nem pra comer. Levantei pra comer e eu tive que ler um capítulo, porque a história estava na minha cabeça. E eu queria saber o que estava acontecendo. E eu devia ter terminado o livro naquele dia, porque eu tava pouquinho, porque eu deitei na cama e não conseguia dormir, porque eu fiquei pensando na história, acredito. Mas enfim, terminei, eu gostei muito e eu quero ler as continuações. Já tem alguns leitores que, né, se dispuseram a ler comigo as continuações, e acho que se der tudo certo em julho, vamos ler o segundo. Eu indico e guardem que vai sair vlog que vocês vão saber mais, tá? Bom, eu também li uma ficção histórica nacional, que é o Los Amados, da Lília Machado Leão. Ele também lançou há poucas semanas, já tem um vlog, eu inclusive até sorteei 3 exemplares para quem assistiu, né, pelos comentários. E vou deixar aqui pra vocês conferirem, mas vou dar uma passada por cima. Ele é um livro curtinho, mas ele relata questões históricas da Guatemala. Foi o primeiro contato que eu tive com esse tema, com essa região, né? Ele é um livro rápido, não tem tantos aprofundamentos, mas ele dá uma pincelada boa em alguns acontecimentos. E também tem um romance, né, pra dar uma pitadinha, que dá uma incrementada na história. Confiro mais detalhes aqui no vlog pra vocês conhecerem um pouco mais. Eu faço algumas menções históricas que eu encontrei aqui no livro, beleza? Me vale muito a pena. Eu também li um dos melhores livros do mês, que é O Jogo dos Peões, que é o segundo livro da trilogia Técnicas Mortais, escrito por Job G. Reis. Também não vou falar muito. Nossa, gente, a maioria dos livros já tem vlog. A maioria já tem vlog, não dá nem pra ficar falando muito, né? Enfim, dá pra ele ser lido de forma independente, ele não é totalmente ligado ao primeiro, ele se passa no mesmo universo. Vários anos depois do primeiro, ele tem menções a alguns acontecimentos e personagens do primeiro livro, mas dá pra ler assim de forma independente, tá? Porém, se você ler desde o primeiro, você vai pegar, né, as referências, algumas ligações, e você vai achar o máximo. Tem vlog, eu também não vou falar muito, mas ele tem uma premissa, assim, vamos dizer, até semelhante, que tem uma missão, no caso, pra protagonista. O primeiro livro também é uma protagonista. Seguir, tem toda aquela jornada, ela acaba encontrando alguns heróis durante o caminho, assim como o primeiro. A premissa, se for pensar, lembra um pouquinho aquela questão de jornada, de encontrar outras pessoas pra ajudá-la e tal. Mas o motivo da missão é diferente. Mas que seja parecido em alguns pontos, como eu curti bastante, então eu me envolvi e gostei demais da história. E o final, assim, foi incrível, assim como o primeiro. Enfim, mais detalhes, vejam no vlog, porque vou ficar batendo a tecla, né? Pra quem já assistiu o vlog, pra não ficar muito repetitivo. Então vocês vejam lá no vídeo. Leia um dos meus queridinhos, Robin Cook, no Clube do Crime. Intervenção. Porém, assim, eu amo Robin Cook, já falei pra vocês. Mas, infelizmente, como o Robin Cook escreveu trocentos livros, esse não se tornou um dos meus favoritos. Eu acho que o Cérebro, gente, até agora, eu não encontrei um livro do Robin Cook que passasse o patamar do Cérebro. O Cérebro é meu predileto. Justo o primeiro que eu li, ele é o diferentão de tudo, sabe? E esse livro também aqui, ele envolve um pouco de religiosidade e crenças. Claro, toda aquela ambientação médica, que é o que eu mais procuro nos livros do Robin Cook, todo aquele suspense, sabe? Geralmente, os livros do Robin Cook, vários têm crime, tem alguns acontecimentos. Nesse caso, não teve um crime, mas ele parte por outra linha de suspense. Uma linha que envolve religiosidade, hereditariedade em relação ao cristianismo, a Jesus, né? O autor também levanta algumas ponderações em relação a alguns elementos da medicina mesmo, alguns ramos da medicina. Eu achei, a gente até comentou isso no grupo, se não poderia ser uma opinião do autor levantar esses ponderamentos, porque ele bateu muito na tecla, ele levantou esse assunto e ele não fechou, sabe? O personagem acabou deixando de lado. Sabe, eu entendi que, pela preocupação, o personagem estava tão sobrecarregado devido a um problema particular na vida dele, que ele precisava de alguma coisa para ficar a cabeça, para poder esquecer um pouco esse problema particular. Então ele acabou deixando de lado para se dedicar ao outro, que foi a questão da religião. Mas mesmo assim, eu senti que talvez tenha sido uma opinião, talvez, do autor. E que ficamos meio assim, sabe? Não foi meu preferido do autor, mas eu também acabei me envolvendo da história, eu gostei, eu dei um 4, mas não se tornou meu favorito. Ele não vou fazer vlog, mas vou bater aqui na tecla, porque é o autor que eu gosto, né? Independente de não ser meu favorito, eu quero e pretendo ler todos os livros do autor, porque é uma ambientação que eu gosto de medicina. Eu já falei aqui no canal e eu vou falar muitas vezes aí. E por último, eu li A Companhia Negra, que também foi um livro que vocês indicaram, eu sorteei no potinho. Também já saiu o vídeo, ele saiu junto com O Último Dia de um Condenado, eu juntei os dois no vlog só, vou deixar ali que eu não vou falar muito. Bem, esse livro, ele faz parte de uma trilogia, na verdade, uma série, mas aqui no Brasil foi publicado somente uma trilogia. O arco fecha a trilogia, então vamos dizer que está tudo bem. Assim, ele conta a história de uma companhia negra, que é uma espécie de uma
irmandade, sabe? Uma associação de homens que eles são contratados por determinadas pessoas, né? Pessoas importantes para trabalharem para eles. E isso que acontece, eles são contratados no começo do livro por uma determinada pessoa, eles acabam deixando aqueles para quem ele servia, ele faz meio uma espécie de traição e passa para outra, e eles, né, começam a servir essa pessoa. Mas assim, o livro, a escrita dele é muito fácil, ele não enrola, não é o tipo de George Martin que fica enchendo linguiça e tem muitas descrições, tanto de roupas quanto de lugares, a gente tem que criar um pouco na nossa mente. Então a história ela é muito direta, não é difícil de ler. Mas assim, o autor ele usa muitos termos, muitos apelidos pra nomear os personagens, tipo calado, porque a pessoa é calada, então o termo é calado, um é corvo, então no começo eu fiquei muito confuso, não somente esses termos, pra entender um pouco do universo, sabe, eu fiquei um pouco confusa, eu tive que voltar, eu já tinha lido 25 páginas, se não me engano, eu falo até isso no blog, eu tive que voltar a reler o livro porque eu não tava entendendo, aí com a releitura eu voltei a entender. Mas assim, não é um livro que me arrebatou e que eu morri de amores, não sei se o Miquel talvez poderia gostar, eu acho que o Miquel também teceria críticas, ele talvez ia querer um pouco mais de aprofundamento, que é o que falta na história. É fácil de entender o universo, mas não tem detalhes, vocês me entendem, né? E como o narrador, que é o Chagas, o narrador, ele, em vários momentos, ele fala na história que ele oculta algumas coisas pra gente, sabe, da história, então a gente acaba duvidando do próprio narrador. Só que os capítulos dele são extremamente longos, gente, em torno de 50 páginas, então isso que é doído. Porém, ele tem paradinhas, então se você precisa parar no meio do capítulo, você consegue parar facilmente. É isso aí. Vejam mais detalhes no blog, pra não ficar batendo muito na tecla, né? Hoje sortear o livro desse mês que eu vou ler com vocês. Eu vou fazer 2 anúncios de leituras conjuntas. O primeiro é a leitura conjunta com o Miquel. Nesse momento ele está lendo Novembro de 63. Eu não sei se a leitura conjunta... Eu acho que já terminou, eu fiz o cronograma, termina em maio. O pessoal já deve ter terminado, ele tá lendo ainda ali agora. Mas eu vou anunciar para ele que a próxima leitura conjunta vai ser O Homem de Giz. Venceu na votação, ele colocou semana passada, então os membros escolheram, vai ser o Homem de Giz, só que vão ler pelo grupo de membros. Por isso que eu sempre anuncio aqui, caso vocês queiram participar, tem 2 opções embaixo, veja qual qualifica mais para vocês. São preços bem acessíveis, gente, eu acho que compensa. E torne-se membro e leia com a gente, não só somente a leitura conjunta com ele, mas comigo, que eu fiz uma também, o Clube do Crime, que é um livro que nós lemos suspenses, thrillers, enfim. E vamos ler Agatha Christie em julho. Gente, vou me aventurar de novo. Então, sim, pode ser que eu pague a língua, né? Mas vocês já aguardem que eu posso vir falar no vídeo de lidos de julho. Enfim, mas o Miquel me desafiou no vídeo de lidos mês passado. Pra quem viu, ele me desafiou a ler comigo, que ele quer ver se eu vou adivinhar quem é o assassino. Eu tenho certeza que eu não vou adivinhar só porque ele me desafiou. Eu tenho essa impressão, sabe? Agora eu vou ficar tão assim, nervosa, em querer adivinhar, que eu acho que eu vou errar. Mas enfim, vamos gravar um vlog, ele se comprometeu a ler comigo, então ele vai ler a Agatha Christie comigo e vamos gravar um vlog pra ver se eu adivinho. Só que também vai ser lido pelo clube de membros. Então quem quiser ler com a gente, sendo um grupo à parte no clube de membros, fica o convite aí, vocês dêem uma olhada aí no clube de membros. Tem benefícios, né? Nós fazemos lives mensais, enfim, tem desafios também. Os desafios também é fechado para os membros, foi a própria sugestão dos membros, né, que deram esses desafios. Enfim, agora vamos para o... O que vocês querem? Vem sortear, Miquel. Eu tô com a roupa tão feia. Ele já foi, eu também tô com roupa de casa. Bom, então, vai. Sortear, por favor, hein? Olha, o último você fez cagada. Eu vou cagar de novo. Pelo amor de Deus, eu vou ter que ler as Crônicas de Nárnia em junho. Em junho não, em julho. Pelo amor de Deus, pega um caprichado, hein? É velho isso aqui, hein? Eu tenho até medo. Ai. Quem indicou foi o Jean Monteiro. Eu não conheço o livro. Jean Monteiro, ele é bem. O Jean. Não deve ser romance, o Jean não indica romance. Vamos ver. Mas deixa eu ver. Eu acho que não. Não sei se o Jean lê romance. Deixa eu ver. Encade um livro. Pelo título é um livro que você gostaria. Acho que eu não leio só romance, né, gente? Não dá pra julgar ali, ó. Tem que pesquisar primeiro. Ai, fico na curiosidade até ele achar. Você já leu. Já leu? Ah, mas fala então só pra matar a curiosidade. É, O Último Adeus, da Cynthia Hand. Ah, é. Já li, inclusive foi indicação de membros também. Deixa eu falar só pra vocês conferirem. Então vamos lá de novo, bora. Deixa bem. Vai. Nossa, tem... Gente, o saquinho tem zilhões de indicações, mas cai justamente o que eu já li. Tá lotado esse Vamos saquinho. pra próxima. Vamos lá, pelo menos um a menos, né? Quitado.
Quem indicou esse daqui foi a Elizabeth. Barbosa? Aham. Ah, então isso eu vou gostar. Todos o que a Elizabeth Barbosa indica, eu gosto porque nós temos gostos parecidos. Apesar de que, ultimamente, ela tá indicando muito livro de suspense, viu? Cadê o seu romance, Elizabeth? Pode indicar romance aí, amiga. Enfim, vamos ver. Ah, tô até suando. É a do Harlan Coben. Ah, tô falando. Thriller. Beleza, é barato. Ou inocente. Barato sim. Pra mim, entre aspas, né? Ou inocente. É isso aí que vocês estão vendo. Bem, vamos ler Harlan Coben, então. 2 suspense direto. Em julho vamos ler Agatha Christie. Não, mas no outro grupo de membros, né? E em agosto vamos ler O Inocente, do Harlan Coben. Beleza. É isso aí. Boa isso sorte na leitura. Ele vai voltar pra leitura e eu vou anunciar agora para os membros a leitura conjunta. Vai ler? Pode ir, já. Enfim. E vou anunciar pra Elizabeth, pro povo lá do grupo, que o livro que a Elizabeth sorteou. Beleza? Conte-me. A Elizabeth sorteou? Que eu sorteei. Eu tô cansado, já é quase 8 horas da noite. Me conta aqui embaixo o que vocês leram no mês de maio, eu quero saber. Me indique mais livros pra me adicionar aqui no saquinho, ó. Vocês viram que tá sendo livro pedido que eu já li. Pode indicar mais, romance, por favor. Brincadeira, pode indicar qualquer coisa assim. Que eu estou aqui pra ler. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês me seguirem por lá, né? Pra gente conversar, se conhecer melhor. Meus links de compras estão aqui. Ajude a pessoa aqui a comprar esses livros, porque nem sempre saem livros baratos. Tem livros que saem caro, beleza? Aguardo vocês pra conversar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.